e estava chegando muita mensagem no celular, né? Apesar de ele estar no silencioso, mas dá aquela vibração, uma mensagem atrás da outra. Aí eu fico assim meio preocupado, né? Eu fui dar uma olhada, e o grupo da liderança lá da nossa igreja e também dos pastores, cheios de mensagens. Acaba de falecer a mãe de um pastor da nossa igreja, e eu peço oração, pastor Alvir, também professor lá no nosso seminário. Ela já era de idade, mas estava muito bem, né? Então aconteceu alguma coisa repentinamente, isso é sempre um baque para todo mundo, que o Senhor possa consolar os corações, como aqui nós já oramos, né, pelas vítimas ali de Petrópolis, mais uma vez, né? Mais uma vez, eu me lembro, em 2011, eu estive em Teresópolis. Irmãos, eu vi assim coisas que até hoje não saem da minha mente, com a destruição que aconteceu por causa de uma enchente, né, uma chuva como essa de ontem. E nós ajudamos e tal. Nossa igreja também, nesse momento, já está ajudando o Seminário Betel, a Convenção Batista, né? Tenho visto, né, hoje, o dia todo, o pessoal se mobilizando para isso. Mas, como o pastor falou, o que nós temos é muito precioso, que é o poder da oração, para que Deus possa renovar aquelas pessoas, né? Pessoas que perderam tudo, que vão ter que recomeçar uma vida, pessoas que perderam parentes, uma cidade que já tem passado por vários traumas como estes, e que Deus possa renovar a esperança, né? Eu acredito que a forma como Deus age, irmãos, ela é muito mais contundente no processo de restauração do que simplesmente no momento de trazer um milagre, uma cura, algo sobrenatural. Então, eu tenho para mim que o grande milagre é você continuar a caminhada com alegria, com fé, com perseverança, mesmo diante de todas as tragédias da vida. Que o Senhor possa dar graça àquela turma lá de Petrópolis. Tem uma igreja muito querida lá, de vez em quando eu estou lá pregando, Assembleia de Deus de Petrópolis, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Que o Senhor tenha misericórdia e graça, dê graça àquelas pessoas ali, e sabedoria, né, aos nossos governantes, para administrar todos os recursos, para trabalhar naquilo que tem que ser trabalhado. É claro que uma chuva dessa não tem como prever, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa fazer o dever de casa, né? As nossas autoridades, que Deus possa iluminá-los. Amém, queridos? Meus amados, os irmãos estão, nesse mês, trabalhando com o tema de oração, né? E eu fui levado a trazer uma palavra para os irmãos nesta noite sobre o modelo de oração que Jesus nos deixou. Capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler a partir do versículo 5. E é muito interessante na Bíblia nós analisarmos que Jesus, de uma forma muito didática, ensina os seus discípulos a orar. Em nenhum momento Jesus diz: olha, quando vocês forem pregar, vocês vão fazer assim, assim, assim. Quando vocês forem dirigir um culto, vocês vão fazer desse jeito. Quando vocês entrarem numa casa, vocês vão lá fazer oração. Não. Jesus ensinou de uma forma muito detalhada a orar. Quando vocês orarem, vocês vão falar assim. Significa, irmãos, que há um peso, há uma importância muito grande e diferenciada para a oração. A oração não é uma simples, um simples momento da nossa fé, das nossas rotinas espirituais, da nossa mordomia cristã. Não, oração vai mais além. É algo mais profundo, é algo que vai nos trazer um equilíbrio espiritual mais
do que qualquer outra coisa. Por isso Jesus nos ensina a orar. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim a Escritura: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém. Amém. Meus queridos, quando Jesus ele está proferindo essas palavras, elas fazem parte de um contexto, de um todo. E esse todo é chamado de Sermão do Monte. Foi o momento onde Jesus, no início do seu ministério, ele vai tratar das bases do reino que está chegando ao conhecimento dos seres humanos. Esse novo momento que a humanidade vai atravessar está sendo ensinado, está sendo trazido de uma forma muito pontual, muito detalhada, muito didática, de uma forma muito própria, está sendo falada pelo Senhor Jesus nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, se você quiser saber como é o reino dos céus, como é a plataforma do Senhor, quais são as prioridades de Deus, leia Mateus 5, 6 e 7. Porque Jesus, nesse contexto, ele vai falar sobre a maneira como o reino dos céus deve ser visto na terra, deve ser percebido. E ele começa exatamente falando, no capítulo 5, das bem-aventuranças, falando sobre a nossa essência, sobre o nosso fundamento. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus está falando sobre a essência daquele que está no reino dos céus. E é muito interessante, irmãos, que a ideia de reino dos céus, há muita controvérsia, inclusive, entre os teólogos, sobre o que significa reino dos céus. Existem pelo menos 14 ideias, conceitos diferentes de reino dos céus entre os teólogos, mas eu gosto muito de entender o reino dos céus como o próprio Jesus se manifestando entre nós. Muitos acreditam que o reino dos céus é só o céu, lá no futuro. Não, o reino dos céus está aqui na terra, porque o Senhor Jesus se manifesta através da sua igreja. Aleluia! Quem traz o reino para a terra é a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que é mansa, uma igreja que é pacificadora, uma igreja que é sal da terra, que é luz do mundo, uma igreja quando é ofendida, dá a outra face, uma igreja cujo fundamento é sólido, não fez a sua casa sobre areia, é uma igreja que não está ansiosa pelo que há de comer ou de vestir, porque o Senhor tem cuidado dela.
E é uma igreja que sabe orar. É uma igreja que sabe orar. A oração, irmãos, não é apenas, como eu falei no início, uma parte da nossa devoção. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente canta, a gente vai ao culto, a gente jejua, e a gente coloca a oração como uma dessas disciplinas cristãs. A oração vai além. Porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele diz o que? Orai sem cessar. Você consegue ler a Bíblia sem cessar? Não. Mas o texto diz para você orar sem cessar. Então, oração é um pouquinho diferente do que ler a Bíblia. Você consegue jejuar sem cessar? Mas o texto diz para você orar sem cessar. Porque a oração não é mais uma rotina. Presta bem atenção nisso. A oração não é mais uma disciplina. A oração é algo completamente diferente, que vai fazer da tua vida ser diferente. Então, se nós não nos dedicarmos à oração, nós não manifestaremos o reino dos céus. Porque só aquele que ora, só aquele que tem esse contato direto com Deus é capaz de manifestar o reino dos céus. E Jesus Cristo vem falando sobre algumas características, se assim a gente pode falar, dessa oração. Eu gostaria de falar sobre elas com vocês, muito mais do que o Pai Nosso. Eu gostaria de falar sobre pelo menos 3 características da oração e uma consequência que eu acredito que faça toda a diferença. No versículo 5 de Mateus 6, Jesus diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos por outros. Era uma prática comum, principalmente entre os religiosos, e naquela época ser religioso de uma forma exacerbada, de uma forma muito forte, era uma maneira de destaque social, porque quem controlava a política de Israel eram os religiosos. Então, haviam alguns partidos políticos que se vinculavam na religião judaica. Entre eles, haviam a seita dos fariseus e dos saduceus, todos com base religiosa que se misturavam com a política daquela época. Então, o religioso, ele não fazia aquilo, não é? Por isso que Jesus diz: não seja como os hipócritas. Porque a realidade, a pessoa, né, o judeu que estava orando na esquina, e geralmente ele se vestia de uma roupa bem humilde, né? Colocava cinza sobre a cabeça, fazia aquela cara de coitado, né? de faminto. Quando se jejuava, era muito esse costume, e fazia isso para que ele pudesse ser aceito no sinédrio, para que ele pudesse ter uma referência no momento que ele se candidatasse a um cargo público. Então a oração não era oração, a oração era uma forma de se dar bem socialmente. Jesus está falando isso aqui. Então, quando você orar, você não seja como esses caras aí hipócritas, porque eles estão orando para se dar bem. Irmãos, deixa eu falar para você, querido. Eu acredito no poder da oração.
Eu acredito que a oração, diz o texto, pode muito em seus efeitos. Eu acredito que Deus pode intervir a partir da oração do povo dele. Entretanto, irmãos, eu quero lhe dizer e lhe afirmar que Deus não precisa da sua oração para curar ninguém. Deus não precisa da sua oração para mudar o rumo da história. Deus não precisa da sua oração para abrir porta de emprego. Ok? Não sei se você já ouviu isso alguma vez na sua vida. Porque o ímpio tem porta de emprego aberta sem orar. Então não é a oração que vai fazer as coisas acontecerem num plano material. A oração vai fazer as coisas acontecerem num plano espiritual. A oração não é para você ser visto pelos homens. A oração é para quebrantar o seu coração, para que você seja agradável a Deus. Nós não oramos para ter as coisas, irmãos. Nós oramos para ser a imagem de Jesus nesta terra. Oração não é ganhar. Oração é perder. Vou repetir isso. Oração não é ganhar. Oração é perder. Que isso, pastor? Senhor, vai me dar isso? Vai não, filho. Oração é você perder essa razão que você acha que é acima dos outros. Eu tenho razão. Quando tu ora, tu perde a razão. Eu estou certo. Quando tu ora, tu já acha que não está mais certo de nada. Eu vou fazer isso. Quando você ora, já não vai fazer mais. Porque oração é para perder, irmão. Tu se sente a pessoa mais espiritual. Quando tu ora, tu vê que é o mais carnal. Porque você está orando. Irmão, só ora quem é sincero. Vou repetir. Só vai para os pés da cruz em oração quem é sincero. Porque quem é safado, quem é 171, não ora. Mas não ora mesmo, ora em público, igual os fariseus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Bonito. Irmão, tem umas orações tão bonitas, dá vontade de anotar, né? Para transformar em reza, porque é muito bonito. Meu Deus do céu, que oração é essa? Fico impressionado com isso. Mas a oração, como diz o texto, e a gente vai chegar lá, é quarto secreto, intimidade, é tirar a máscara, é se desnudar diante do Senhor. Quem está em pecado e quer permanecer no pecado, não ora. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque no momento que o cara está no erro e ora, ele é confrontado pelo Espírito do Senhor. E aí vem a mão do Senhor sobre ele, trazendo arrependimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, irmãos, que não dá para orar sendo hipócrita. Não tem como. Ou você é hipócrita ou você ora. Não dá para juntar as duas coisas. E quando nós estamos em oração, irmãos, e aqui o texto vai nos dizendo isso, no versículo 5 ainda, eu lhes asseguro, ou melhor, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e na esquina, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam o galardão, porque estão sendo vistos pelos outros. O que eles queriam já se cumpriu, já aconteceu. Porque a ideia de oração deles é que os outros os percebam. Porque o problema desse tipo de gente não é consigo mesmo, é com o outro.
Então ele precisa de alguma coisa para sobrepujar o outro, estar por cima do outro, controlando o outro, sendo querido pelo outro, porque na realidade não passa de uma pessoa que não tem ainda a identidade de filho. Porque quando nós temos a identidade de filhos de Deus, irmãos, nós não precisamos mais de tapinha nas costas dos outros, de cafuné na cabeça, de reconhecimento, porque nós já fomos reconhecidos pelo nosso Pai. Tu és meu filho amado. Aleluia, aleluia. E na oração, irmãos, a gente percebe isso, que nós somos amados pelo Senhor, que nós somos cuidados por Ele, mesmo diante de uma tragédia como foi e aconteceu agora em Petrópolis, o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia. E só na oração você vai perceber isso, irmão. Você não vai perceber muito isso ligando televisão e vendo Big Brother, não. Você vai ver isso em oração. Em oração. O texto 1, versículo 6, ele vai dizendo, irmão, estou aqui me sentindo em casa, viu, meu pastor Diego, eu tenho até que horas? Fala para mim, por favor. Amanhã todo mundo tem que trabalhar, pastor. A gente pode ir até às 9h15? Pode? Amém. No versículo 6, fala-se uma coisa muito interessante. Quando que você for orar, tu vai para o quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto te responderá. Irmãos, algumas coisas a gente precisa entender assim, dessa característica da oração. Primeiro, a oração é sinceridade, é tirar a máscara. Oração é perder, não é ganhar. E aqui a gente vai perceber que a oração é confronto. Oração é tete a tete com Deus. Oração é val de Jaboque. Jacó segurou o anjo. Irmão. Oração é segurar o anjo pela gola, aquela pegada de judô. É confronto com o Senhor. É por isso que, quando se tem confronto, você tem confronto na coletividade, você tem confronto um contra o outro. É na intimidade. E é por isso que você entra no seu quarto secreto, porque ali você vai ser confrontado com Deus. Ali você vai fazer a oração de Davi, no capítulo 139 de Salmos, o versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu estou achando que está tudo legal, mas com certeza tem um mole que eu estou dando, eu não estou percebendo, e eu quero ser confrontado pelo teu Espírito, Senhor, porque eu quero ser guiado pelo caminho reto. Aleluia. E o interessante, irmãos, agora, tem um mistério aqui nesse texto, eu não sei se vocês já perceberam, que quando a gente fala de oração, a gente está... O que vem à nossa cabeça? Quando você fala, vamos orar. O que vem à nossa cabeça? A gente falando, não é isso? Seja em pensamento, seja... Não é isso que vem mais ou menos? Vamos orar agora. Senhor, abençoa, estamos aqui na tua presença. Não é isso que vem à cabeça, vamos orar. É falar, é você se comunicar. O texto diz, quando você for orar, entra no quarto, porque o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Mas eu não estou falando. Se eu estou falando, oração é falar, o nosso Pai Celestial deveria nos ouvir. Mas o texto sagrado diz que Deus não nos ouve, Deus nos vê.
Deus nos vê. E ele mesmo completa, né? Dizendo, no versículo de número 8, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, irmão, Deus não precisa te ouvir. Isso é muito doido, né? Isso mexe com a nossa cabeça. Vou orar agora fazer o quê? Porque Deus não precisa te ouvir, irmão. Ele já sabe o que você vai falar. Ele quer fazer o quê? Ele quer te ver. Não sei se você já teve uma experiência trágico, cômica, de orar e dormir na oração. Já teve? Bom, eu tive uma época na minha vida, eu fui, para quem não me conhece, eu fui criado na Assembleia de Deus, né? Eu sou oriundo do movimento pentecostal. Então, tinha um pastor que ele dizia que leu a Bíblia de joelhos mais de 10 vezes. Aí eu entrei na paranoia de ler a Bíblia também de joelho. Só que eu ia ler de noite, aí o que acontecia? Dormia. Aí eu parei com isso, porque um dia eu caí de cara na Bíblia, mas eu babei a Bíblia toda, né? Que as páginas colavam. Aí eu parei com esse negócio que eu acabei de estragar a Bíblia. Eu não sei se acontecesse com você de estar orando, estar dormindo e tal. Às vezes está orando, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Eu tenho que comprar feijão. Começa a misturar as estações. Aí você, ai meu Deus, me perdoa, e fica com aquele negócio lá, daquele, Senhor, eu estou aqui. Relaxa, irmão. Deus não está te ouvindo. Deus está vendo. Deus está vendo a tua intenção. Deus sabe que você está lutando contra o Senhor, você está cansado, acabado, mas você quer a presença de Deus. Ele está vendo isso. Irmãos, eu acredito que 95% das nossas orações que a gente fala em oração é besteira. É palha seca. Tem nada a ver, irmão. O Espírito Santo vai ficar rindo do que a gente fala. Só que Ele está nos vendo. Ele sabe o que a gente está precisando de verdade. Às vezes nem a gente sabe o que está precisando. E Ele sabe. É por isso que Ele nos vê, irmãos. O que Ele está buscando? O que Deus está procurando, irmão? Jesus falando com a mulher samaritana. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que o Pai está querendo buscar. Então, meu querido, em nome de Jesus, quando você for buscar a Deus, irmãos, em oração, não é que você não vá falar, você vai falar sim, não tem importância nenhuma, mas muito mais do que Deus lhe ouvir, Deus está te vendo, porque na realidade o que você está buscando na oração é a presença dEle. Como diz o Tom Tini, eu estou buscando a face do Senhor e não as suas mãos. Eu não quero que Ele faça por mim, eu quero que eu seja o instrumento dEle. Aleluia. E eu me colocarei na sua presença como esse barro nas mãos do oleiro, para ser trabalhado pelo Senhor, a fim de ser útil à sua causa. Irmãos, não transformemos a nossa oração numa petição sem fim e sem propósito. Não vamos gastar o nosso tempo com Deus com coisas que não agradam o Senhor. Deixe ser moldado por Deus através da oração, irmão. Vamos dar um testemunho aqui de oração. Todos nós temos testemunho de oração. Pastor Diego se lembra da época que eu trabalhava no banco,
eu tinha um cargo de gestão, e eu era responsável por uma agência, toda a parte operacional. E tinha um rapaz, irmão, que só Jesus na causa. O camarada não era comprometido, chegava atrasado, de vez em quando tinha lá uns pripocó com ele, e eu já estava vendo para demitir o cara, literalmente, irmão, estava assim, porque eu já tinha falado, tinha dado feedback e tal. E, enfim, aí, estava assim, muito atribulado, por várias situações que estavam acontecendo na agência, e uma delas era por causa desse rapaz. E aí eu fiz aquelas coisas de maluco, né, que crente faz. Cheguei cedinho, primeiro a chegar na agência, naquela época eu podia entrar antes do vigilante, e aí eu cheguei, peguei a minha cadeira e botei no meio da agência, no meio do salão, assim, dobrei o joelho, paletó e gravata, dobrei o joelho lá, igual maluco, Senhor, misericórdia, comecei a orar e tal, não sei o que eu faço aqui, me dá uma saída, Senhor, me ajuda, e estou lá orando, aí comecei a orar pelo Marcelo, tem misericórdia desse cara, não aguento mais esse camarada, vou rasgar com ele, Senhor, e quando eu estou falando isso, o Espírito Santo fala assim no meu coração, ame-o. Aí eu, pagar dessa, Senhor. Eu estou aqui, eu quero demitir esse cara é um peso morto para a equipe. Ame-o. Nítido, irmãos. Os irmãos acreditam que Deus fala, né? Amém? Amém. Deus fala. Deus fala. Aí, pá! Na oração, aí, amém. E aquele negócio no meu coração, aí a galera foi chegando. Aí eu, tá bom, Senhor, vou fazer. Marcelo, vamos almoçar hoje? Ele olhou assim para mim, meio desconfiado. Fica tranquilo, que eu vou pagar teu almoço. Aí eu, e tu vai escolher o lugar. Eu trabalhava em Botafogo, irmão. Só tem lugar caro ali. Aí lá fui eu. E o camarada é flamenguista, rapaz, mas aqueles flamenguistas assim, só Jesus do céu. Eu sou tricolor, e naquela época, como em todas as épocas, o Fluminense estava tomando um sacode, aí ele vai falando de Flamengo, eu vou pagar, o cara ainda fica me encarnando, olha só que safado. E estou lá conversando com ele, daqui a pouco o papo foi para a família, e ele era recém-casado, 6 meses que ele tinha casado, e eu ainda não tinha cortado o cara por causa da família dele, né? Se fosse solteiro, já tinha ido, a primeira. Aí, tá lá e tal, eu estou conversando. Daqui a pouco a gente começa a falar, a conversa começa a ficar mais íntima, mais, tal. Aí ele falou, Luiz, cara, obrigado aqui por estar fazendo, eu quero te contar um negócio que eu não contei para ninguém, ninguém sabe, mas está me angustiando. Minha esposa quer ter um filho, e eu não quero de jeito nenhum, e a gente está em pé de guerra. Há 2 meses não tem relacionamento nenhum, recém-casado, irmão. Não tem relacionamento nenhum, porque eu estou e tal. E acho que a gente vai se separar, cara, o que eu faço? Aí, naquela hora, o Espírito falou, entendeu? Entendeu? E aí eu comecei a conversar com a cara, comecei a aconselhar. E aí, irmão, sem eu falar nada de trabalho, de emprego, o cara foi mudando o comportamento dentro da agência. Passou a chegar no horário, passou a participar mais, passou a entregar as coisas que eram pedidas. E hoje eu louvo a Deus que esse rapaz é gerente geral da agência. Já saí do banco, ele está lá, de vez em quando a gente tem contato. Você está entendendo o poder da oração, irmão? A oração não é para construir, é para destruir, irmão. Para destruir essa tua cabeça, que você acha que já sabe o que tem que ser feito, e vai falar para Deus o que Deus tem que fazer. Não? Eu estou na oração dizendo, Senhor, aqui, Senhor, isso tem que ser desse jeito, tu tem que... Vá para menos. Você sabe se é isso que Deus quer fazer com a tua esposa? Será que o problema na tua família não é você? E é só na oração que Deus vai confrontar contigo no quarto secreto. É por isso, irmãos, você está entendendo por que a oração é completamente diferente de tudo? Na vida cristã, nas rotinas e nas mordomias, na disciplina cristã, completamente diferente.
Porque é por isso que a gente tem que orar sem cessar. Porque o tempo todo precisamos estar sendo o que, irmãos? Confrontados com o Espírito Santo. Aleluia. Eu fico pensando se a nossa igreja, e eu falo igreja como um todo, não aqui, a PIB ou a IERC, mas o povo de Deus no geral, entendesse esse mistério da oração. Irmãos, eu acredito que 90% dos nossos problemas iriam acabar. Porque os nossos problemas, eles só ocorrem por falta de oração. A maioria deles. Porque a maioria dos nossos problemas são provocados por nós mesmos. É a gente que está fora da posição, está fora do lugar, não entendeu o outro, está colocando o eu na frente, o meu egoísmo, enfim. Aí dá ruim. Mas quando a gente está na oração, Deus está só tesourando a gente, irmão. Tesoura o tempo todo. Tu vai na oração, vai a tesoura. Pá, só te cortando. Irmão. Porque depois do pecado, acabou esse negócio chamado de gente boa. Vou repetir isso para você. Se você se acha gente boa. Depois do pecado, acabou esse negócio de gente boa. A gente é gente boa até a página 5. Até não pisar no calo. Até não botar o dedo no nosso nariz. Depois, irmão, acaba o gente boa. Aí tu vai ver. É assim que funciona. Por que isso? Por causa do pecado, irmão. Por causa do pecado. Pecado que habita em mim. Entretanto, é através da oração, desse aproximar-se de Deus, é que eu sou transformado conforme a sua imagem. Aleluia. Porque a oração, irmãos, ela nos aproxima do Senhor. E é interessante a gente pontuar o que é ser próximo de Deus. Porque se Deus é onipresente, amém? Está presente em todos os lugares, é muito sem sentido falar de proximidade. Eu estou próximo aqui de você. Mas Deus está em todo lugar, então eu preciso me chegar porque Ele já está perto. Proximidade na Bíblia não é questão geográfica. Tempo e espaço. Proximidade na Bíblia, proximidade de Deus, é questão de semelhança. Ser próximo, estar próximo de Deus, é ser parecido com Ele. Aleluia. E Deus se materializou numa pessoa. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. E Ele disse: estarei convosco todos os dias. E quando Ele ministra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, Ele diz: o Espírito Santo, Ele estará convosco e estará em vós. Aleluia! Significa dizer, irmãos, que nós estamos no tempo que não é só Emanuel, Deus conosco. Agora é o tempo do derramar do Espírito Santo, que é Cristo em nós. Quando você anda nas ruas de São João de Meriti, do Rio de Janeiro, não é fulaninho, beltraninho, mas é o Senhor Jesus através de você. E para que a gente seja próximo dele, parecido com ele, tem que ter oração. Oração. Sem cessar. Porque, irmãos, em virtude do pecado que habita em nós, devido à nossa natureza caída desde
desde Adão, nós precisamos estar, irmãos, arraigados em Cristo. Porque no momento que você deixa de orar, que você deixa de ter comunhão, o que acontece? Você se esfria. Às vezes você vê um camarada convertido mesmo. Aí você vê um cara dócil, amável, manso, que coisa linda. Irmão, tira o Espírito Santo dali. Tu vai ver quem o cara é. Não é verdade? É por isso, queridos, que o texto sagrado diz que a raiz de todos os males é o quê, irmão? O amor ao dinheiro. Porque quando o cara tem dinheiro, ele não precisa mais de respostas. Porque o dinheiro responde tudo. E aí, querido, se o cara amar aquele negócio, ele se distancia do Senhor Jesus. E aí volta tudo o que era antes. Portanto, irmãos, em nome de Jesus, aqueles que têm ou não têm dinheiro, precisam estar em oração o tempo todo. E para a gente terminar, o versículo de número 6, 7 e 8. Quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. A questão da oração vai gerar o quê? Relacionamento. Relacionamento com Deus. E aí o relacionamento vai nos amadurecer. É o que nos equilibra, irmãos, é a presença dele em nós, que nos ajusta. Por isso, nós precisamos estar em oração. Porque os pagãos, eles vão orar apenas pedindo as coisas. Vou falar uma coisa muito séria para os irmãos. Irmãos, você lembra da tentação de Jesus? Capítulo 4 de Mateus. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo. E lá no deserto ele foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Em determinado momento o diabo leva Jesus para onde? Coloca ele em cima do pináculo do templo. Então, enquanto o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, o diabo levou Jesus para o templo. E quando chegou lá no pináculo, qual foi a tentação de Satanás? Lança-te daqui. Foi isso? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O próprio capeta recitou o Salmo 91 para Jesus. O que o diabo estava tentando Jesus? Para que Jesus manipulasse as coisas espirituais. Irmãos, é a mesma tentação hoje. Eu vou orar e Deus vai fazer. Menos, irmão. Não brinca comigo não, que eu oro e Deus vai descer a mão sobre você. Não sei se os irmãos já viram isso, ou já ouviram isso em algum momento, irmão, mas misericórdia. Cuidado, hein? Manipulação das coisas espirituais. Leva fulano no vaso, porque ele vai orar e vai ser curado. Irmão, manipulação das coisas espirituais, irmão. Se tem poder de alguma coisa, irmão, tem nada. Até o dom que você acha que é
que tem não é teu, o dom é do Espírito Santo, que só manifesta quando o Espírito Santo quer. E aí, Jesus quebra o capeta na tentação, dizendo que não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, o que o diabo faz? Logo em seguida, mostra para Jesus os reinos desse mundo. E o que ele diz? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem dá as coisas não é Deus, é o diabo. Vou repetir para você ficar atribulado. Quem dá as coisas não é Deus, é o diabo. Porque os reinos desse mundo são dele. É muito forte, irmãos. Então você que está buscando as coisas, tu precisa orar. Porque quando você estiver em oração, Deus vai tirar as coisas da sua vista e vai colocar a sua presença no seu interior. Agora eu quero a tua face, Senhor. Porque os nossos sonhos, irmãos, eles têm que ser submetidos à vontade de Deus. E eu vou dizer para você, a maioria dos nossos sonhos não tem nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. Então a gente não tem que sonhar, a gente tem que conhecer a vontade de Deus através da oração. Por isso, não fica repetindo, Jesus me dá, eu quero, eu preciso, Senhor, abençoa, não para dessa coisa, irmão, vai ter relacionamento com Ele. É isso que o texto está dizendo. E aí vem o Pai Nosso. Quando você for orar, aqui está o modelo. E no final, e é isso que eu quero concluir dizendo no versículo 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. Opa! O que isso aqui tem a ver com todo? É porque, através da oração, uma oração sincera, uma oração confrontadora, uma oração íntima, uma oração de relacionamento, você vai ter a capacidade de amar o teu inimigo a ponto de perdoá-lo. Porque só consegue perdoar os ofensores aquele que está em oração. Vocês entenderam, irmãos? Porque oração é um negócio completamente diferente. Oração não é mais um produto da prateleira da disciplina cristã. A oração é o nosso combustível, é a nossa vida. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa sacudir você, para que você ganhe tempo, não perca, né? Mas ganhe tempo em oração. Estar na presença de Deus, mas não é só colocando para Ele os teus problemas, as tuas causas, mas você se desnudando diante dEle, você se colocando como oferta, como sacrifício agradável. É chegar em oração para morrer, irmãos, para perder, para ser tesourado, para ser lapidado, para passar pelo esmeril do Senhor. Porque é através dessa comunicação, desse relacionamento, é que a gente vai se enquadrando na vontade. Existe um jeito certo de ser gente,
E o jeito certo é ser igual a Jesus de Nazaré. E a gente só consegue assumir esse modelo através da oração. Só. Não é através do entendimento bíblico, irmãos. Porque eu tenho absoluta certeza que, conhecendo a palavra de Deus, como esta, e eu sei que essa igreja conhece, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, é bíblico e tem que ser feito. Mas quantos é que fazem, irmão? Quantos? Por que não consegue fazer? Sabendo que é para fazer, entendendo que está escrito para fazer. Por quê? Porque não ora. É oração que vai te dar consistência. É oração que vai segurar os teus ímpetos. A tua falta de controle é através da oração que o Espírito Santo vai te equilibrar. É através da oração que essa angústia que assola o teu coração vai ser mudada em alegria, independente das circunstâncias externas. Porque ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos estejam assolados, tudo de errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. E o verso 19 do capítulo 3 de Abacuque traz o segredo: porque do Senhor é a minha força. Aleluia, aleluia. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que nessa semana, prayer, que você seja constrangido a mudar a tua vida de oração. O Espírito Santo ministre sobre você como Ele está ministrando sobre a minha vida, para que sejamos verdadeiramente homens e mulheres conhecidos pela nossa oração, não no público, não nas sinagogas ou nas esquinas, mas a intimidade, um relacionamento com Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.